Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 24. Hoje, dia dos pais, que presente maravilhoso. Está Rodrigo lá com o seu filho, paparicando aquela criancinha, né? Salmo de número 24. Texto esse que tem como título A Vinda do Rei da Glória. Salmo escrito por Davi. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui reunidos com parte de um povo que o Senhor escolheu antes mesmo que o mundo viesse a ser formado, para que no dia do Senhor estivéssemos te adorando e te cultuando, ó Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que consumou essa obra, que nos permite, que nos capacita a estarmos na tua casa para te louvar e te adorar, ó Pai. Bendito Deus, Pai eterno, nesse instante em que nós lemos a tua palavra, ó Deus, nós clamamos para que o teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos guiar nesse momento, para que à medida que nós formos meditando na tua palavra, o teu Espírito vá abrir na nossa mente o nosso entendimento e o nosso coração para absorver as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. É em nome de Jesus que nós assim te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Irmãos, a maioria dos textos das Escrituras, quando nós buscamos uma compreensão daquilo que nós estamos lendo, nós buscamos auxílio do contexto em que ele está escrito. A maior parte do tempo, as interpretações dos salmos não se utilizavam muito do contexto dos salmos. Era como se os salmos eles fossem peças soltas. Cada salmo ele não estava totalmente ligado nem ao contexto do salmo anterior, nem ao que vinha anteriormente. Hoje já existem algumas interpretações que entendem que há alguns blocos de salmos que eles estão interligados entre si, e nós, de forma que nós podemos recorrê-los tanto ao anterior como ao que vem na sequência, que vai nos dar uma capacidade de entendermos melhor o salmo que nós estamos meditando. E entendo eu que é assim que acontece com o salmo de número 24. Há uma íntima relação entre o salmo de número 22, o salmo de número 23 e o salmo de número 24. Eles formam como que uma espécie de bloco, onde as sentenças que são proferidas no Salmo 22, elas vão ganhando forma, vão ganhando vida, também no Salmo 23 e também no Salmo 24. O Salmo de número 22, o salmista, o mesmo escritor do Salmo 23 e do 24, o rei Davi, ele começa a fazer uma lamentação, uma série de lamentações, levando em conta todas as adversidades, todas as lutas que ele travou durante o seu reinado, perseguições, sofrimentos, mas não apenas sofrimento. Ele começa a falar também a respeito de que por meio daquelas lutas, por meio daqueles sofrimentos,
ele também obteve alguns resultados positivos, algumas vitórias. O Salmo 22 ele é conhecido como o Salmo da Cruz, porque o conjunto de lamentações que aparecem nesses salmos, eles são tão intensos e tão fortes, que qualquer leitor, mesmo que não tenha muita intimidade com as Escrituras Sagradas, ele vai imaginar que o que o salmista está relatando aqui é todo o sofrimento que Cristo sofreu lá naquela cruz. Não bastasse o teor das lamentações, Cristo Jesus, nas últimas horas do seu sofrimento, ele citou o Salmo, parte do Salmo 22, quando ele diz: Senhor meu, por que me desamparaste? As palavras proferidas pelo salmista no Salmo 22, elas foram repetidas por Cristo Jesus nos últimos momentos da sua vida, quando ele estava prestes a entregar a sua vida lá na cruz do Calvário. Esse salmo ele relata de uma forma muito intensa tudo que tem a ver com o sofrimento, com a morte de Cristo Jesus na cruz, e não apenas com o seu sofrimento, mas também com os benefícios provenientes dessa morte. O salmista, o rei Davi, olhando para a sua vida, ele se apercebeu que o sofrimento que ele, como rei, estava enfrentando na sua luta diária, no seu dia a dia, era revertido em bênçãos para a nação que ele governava. É mais uma característica desse salmo que se assemelha com o Salmo da Cruz. É um salmo que fala de sofrimento, mas que fala de vitória. E nós sabemos que foi lá na cruz do Calvário que o nosso Salvador Cristo Jesus sofreu de uma forma muito intensa. Mas também foi lá que ele obteve vitória para o seu povo. Foi na cruz do Calvário que o nosso Deus estava punindo o seu filho por causa da transgressão do seu povo. Cruz é sinônimo de punição, é sinônimo de um Deus justo, santo, que está exercendo o seu juízo sobre o pecado, sobre a transgressão do homem. E cruz, ao mesmo tempo, é sinônimo de perdão, de misericórdia, porque foi lá que nós alcançamos a redenção e a salvação. Foi por meio desse sofrimento tão intenso que Cristo Jesus sofreu naquela cruz que nós tivemos os nossos pecados perdoados. Mas nós sabemos bem também que a cruz, ela é muito contestada. As pessoas não olham para a cruz de forma agradável. Não há satisfação nas pessoas, de uma forma geral, em olhar para a cruz. Se nós nos debruçarmos nos relatos dos evangelistas a respeito daquele momento da cruz, nós não vamos encontrar pessoas que estavam contemplando com alegria ou com satisfação o momento em que Cristo Jesus estava sendo morto. Pelo contrário, nós vamos ver pessoas tratando aquele momento com zombarias, com desprezo, com ódio, com aversão. Então a cruz, ela causa aversão nas pessoas. No Salmo 23, o salmista ele começa a relatar. Ele foi pastor de ovelhas, ele conhecia bem o trabalho do pastor, a forma como o pastor conduzia a igreja, e ele começa a relatar como ele, como pastor, como governante e rei daquele povo, ele tinha a missão de conduzir aquele povo para pastos verdejantes, para momentos de paz, para um local onde aquela nação encontrasse a sua provisão. E nós entendemos, quando nós olhamos para o relato do Salmo 23, que aqui o salmista, ele também fala com muita propriedade a respeito de como o supremo pastor das nossas almas, aquele que nos salvou, ele conduz a sua igreja para pastos verdejantes com segurança, protegendo as ovelhas da ação de lobos, protegendo as ovelhas de ações externas que podem comprometer a sua jornada. E esse aspecto também de uma igreja que foi redimida, de uma igreja que caminha ao lado do seu Salvador, é um aspecto também da igreja que não é também muito bem vista pela sociedade, pelas pessoas de uma forma geral. É curioso que as pessoas, até olhando para um Deus que pune o pecador, é algo que de certa forma é agressivo para os ouvidos das pessoas da nossa geração. Porém, muito mais ofensivo é saber que um
Deus que separou um grupo de pessoas para usar de favor, usar de bondade com aquele grupo de pessoas específicos que Ele escolheu para manifestar a sua graça, o seu favor, a sua bondade sobre a vida daquelas pessoas. As pessoas entendem que se Deus condenasse a todos de forma indistinta, haveria sim satisfação, mas não tanto quanto pelo fato de Deus escolher um grupo de pessoas para manifestar graça e misericórdia na vida daquelas pessoas. Então, tanto o Salmo 22 como o Salmo 23, eles são dois salmos que refletem a bondade de Deus, refletem a justiça de Deus, refletem a misericórdia de Deus, mas que ao mesmo tempo são salmos que são contestados porque mostram de uma forma clara como Deus trata com a humanidade. O Salmo 24, o salmista, o salmo que nós lemos, ele vai fazer uma espécie de defesa da sua fé, porque o que ele está falando no Salmo 22 e no Salmo 23 é o coração daquilo que cremos, é o coração da nossa fé. A cruz como meio de perdão, de salvação, e a ação do bom pastor nos guiando para um local onde nós haveremos de alcançar pastos verdejantes, paz para as nossas almas. É o coração da nossa fé que o salmista acabara de proclamar, tanto no Salmo 22 como no Salmo 23, e esse coração da nossa fé é algo que é muito contestado por todas as gerações, desde o momento em que o homem pecou lá no Jardim do Éden, e a partir do capítulo 24, aliás, melhor dizendo, do Salmo 24, o salmista ele vai começar a fazer uma exposição, uma argumentação a respeito da fé que ele havia proclamado no Salmo número 22 e no Salmo número 23. E ele vai fazer isso chamando a atenção dos seus leitores para o governo de Deus. Ele vai falar a respeito do governo que Deus exerce. E ele vai expor esse governo de Deus. Nós vamos dividir essa exposição do salmista em 3 pontos. Capítulo 1 e 2. Ele vai argumentar a respeito do governo de Deus sobre toda a criação. É como se ele estivesse defendendo uma teoria aqui de que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Do versículo 4 até o versículo 6, ele vai argumentar que a visão que ele tem do governo que Deus exerce é um governo de natureza redentiva. E do versículo 7 até o versículo 10, ele vai mostrar que esse governo ele tem uma filosofia, são termos até filosóficos, teoria, visão e uma filosofia, que é um reino triunfante e de celebração. São estes 3 pontos que o salmista vai defender no Salmo número 24, do versículo 1 ao versículo 10. Então nós vamos logo pensar nessa teoria que o salmista defende a respeito do governo de Deus sobre toda a criação. O primeiro argumento que ele levanta aqui para mostrar que Deus governa sobre toda a criação é o argumento do criacionismo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ele usa um argumento até que foi falado aqui pelo presbítero Aloysio: como Deus é criador de todas as coisas, Ele governa de forma soberana sobre todas as coisas. As Escrituras Sagradas, desde o livro de Gênesis, ele começa a apresentar esse ato de Deus de criar todas as coisas, e criou todas as coisas a partir do nada. E essa argumentação, ele não vai se utilizar de muitos dados científicos, até porque as Escrituras ela não tem esse conteúdo de mostrar cientificamente que Deus criou todas as coisas. Porém, ele defende a teoria aqui, ele argumenta que se Deus criou todas as coisas, a Ele pertence toda a criação. Tudo que foi criado pelo poder de Deus, pelas suas mãos, de forma tal que como Criador ele tem autoridade de governar sobre toda a criação. As Escrituras Sagradas, em diversos textos, usam esse argumento da criação para defender a autoridade de Deus sobre aquilo que foi criado. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 6,
Marcos, tratando sobre o casamento, homem e mulher, ele usa esse argumento. Como foi Deus que criou homem e mulher, como foi Deus que criou essa relação conjugal entre um homem e uma mulher, tem ele a autoridade para legislar sobre esse relacionamento de um homem e de uma mulher. Por quê? Porque foi ele quem criou o homem, foi ele quem criou a mulher, portanto, foi ele quem instituiu, criou essa relação conjugal. Então tem ele poder e autoridade de legislar sobre tudo referente ao matrimônio, ao casamento. O evangelista João, quando começa a escrever a sua carta, ele começa a falar a respeito da divindade de Cristo Jesus, que Cristo, aquele homem, forma de carne e osso, igual a mim, igual a você que está sentado aqui nessa cadeira, o argumento que ele utiliza para mostrar que Cristo, ele é de natureza divina, é argumento criacional, porque o verbo se fez carne. Cristo, aquele homem, ele estava lá no momento da criação, criando todas as coisas juntamente com o Pai. Então a autoridade divina que procedia de Cristo Jesus, um dos argumentos dele é porque ele era criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele também vai usar esse mesmo argumento da criação, que a criação, sendo criada por Deus, ela revela de uma forma muito completa, muito ampla, o poder de Deus, a natureza divina de Deus. Então esse argumento que o salmista utiliza no primeiro versículo do Salmo 24, é um argumento que, se Deus criou todas as coisas, se Ele é o autor da criação, a Ele pertence toda a autoridade sobre aquilo que Ele criou. Por isso que Ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, porque Ele é criador de todas as coisas. Como criador, Ele tem a primazia sobre aquilo que Ele criou, o mundo e os que nele habitam. No capítulo 2, ele já vai se estender um pouco mais, além de ser apenas criador, se fosse pouco, né? Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O salmista, ele começa a fazer um relato de quando Deus não apenas criou, mas quando Deus estabeleceu a criação. Ele fundou a criação, o mundo material que nós conhecemos, que nós observamos. Diz o salmista que ele fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Sobre as águas, Deus fundou um mundo grandioso, um mundo material que nós observamos, terras, animais, seres, tudo Deus, ele fundou, estabeleceu sobre as águas, sobre um elemento que, por sua propriedade, por sua natureza física, nós observamos que ela não tinha condições de por si só dar sustentação a todo mundo que nós conhecemos, não fosse a mão do Criador, a mão do soberano Criador que estivesse por trás daqueles elementos, apesar da sua fragilidade, apesar da sua estrutura física tão frágil. Se não fosse a mão do Criador que estivesse sustentando todas as coisas. O que o salmista está trazendo aqui para fazer uma defesa do governo de Deus sobre todas as coisas, é porque é a mão da providência de Deus quem sustenta todas as coisas. Tudo que nós vemos, a criação de uma forma geral, não tem em si mesma condições de se manter, de se autossustentar, de se autoestabelecer, se não for a mão do Criador que esteja por trás da criação, dando forma, dando vida, dando propósito, guiando, orientando. É a mão do Criador quem estabelece todas as coisas, segundo o salmista. O salmista, ele olhava bem aqui para a natureza, para as coisas criadas. Mas o salmista, ele tinha algo mais na vida dele que fundamentava a respeito desse Deus criador, sustentador e provedor desse universo. Aquele homem, ele foi
para ocupar o cargo mais importante naquela nação. Ele foi chamado para reinar, para governar sobre aquela nação. Aquele homem, ele tinha algumas qualidades, algumas habilidades que nos chamam a atenção. Isso é importante a gente verificar aqui, porque esse homem Davi era um homem que ele tinha inclinações poéticas. Boa parte dos salmos que nós lemos foi escrito por esse homem. Ele tinha essa sensibilidade poética. Ele era um homem que, além de inclinações poéticas, era um homem que era músico também. Ele tocava instrumentos. Ele tinha essa habilidade com os instrumentos musicais. Esse homem, além dessa parte cultural que ele tinha, era um político. Era um homem que reinou, que governou e foi um dos reis mais aclamados pela sua geração. Ainda hoje, o reinado, as conquistas, a forma como ele governou a sua nação é aclamada por muitos. Aquele homem não apenas era um homem sensível para as artes, apenas não era um homem que sabia manusear bem a política, os acordos, os conchavos que eram necessários, mas era um líder guerreiro. Aquele homem conduziu a sua nação em muitas batalhas. Ele era um líder de guerra. Ele muitas vezes conduziu, estava à frente do exército de Israel, montando estratégias para combater adversários que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eram adversários que possuíam uma estrutura bélica muito mais poderosa do que a sua nação. Ele ia em desvantagem. Era um homem muito bem conceituado na sua geração. É curioso isso aqui, porque às vezes a gente acha que uma pessoa que defende a fé, que proclama a fé como ele proclamou no Salmo 22 e no Salmo 23, seja uma pessoa meio que alienada. Às vezes as pessoas têm aquela noção de que alguém que vive pela fé, alguém que abraça a fé da forma como esse homem abraçou, é uma pessoa que não entende bem as coisas da sua geração, do seu dia a dia. É uma pessoa que não está antenada com as coisas do universo, por isso que ele se refugia em algo arcaico, algo como se fosse uma coisa menor. Aqui a gente vê muito pelo contrário. Talvez o homem mais influente da sua época é um homem que faz uma defesa impressionante a respeito de abraçar a fé do Deus que ele cria. E aquele homem, quando foi chamado para ser rei, para governar sobre o seu povo, desde o momento que ele foi ungido, desde o momento que o profeta foi ungido como rei, até o momento em que ele herdou, que ele foi coroado, ele percebeu que tudo foi conduzido pelo amor de Deus. Se dependesse dele, se dependesse das circunstâncias, se dependesse das negociatas que ele porventura viesse a fazer ali, ele não chegaria, ele chegou. Tudo foi fruto da mão daquele que tudo criou e que usa todas as coisas para o cumprimento daquilo que ele determinou antes que o mundo viesse a ser formado. E foi assim que aconteceu na vida desse homem chamado Davi. Por isso que ele fala com tanta autoridade, com tanta propriedade. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu, porque ele viu isso na sua vida, que Deus fez coisas na sua vida. Deus tirou ele de trás das manadas, de trás das ovelhas do seu pai, e conduziu a ele para o palácio, apesar de tantos adversários, apesar de tantas lutas. Por quê? Porque tudo estava nas mãos daquele Deus que criou e que estava estabelecendo agora o seu governo e o seu reino. O salmista não tinha dúvidas a respeito daquele que controlava todas as coisas, daquele que tinha o poder nas suas mãos, daquele de quem ninguém poderia fugir do seu controle. Irmãos, nós podemos ver o governo de Deus, sim, na criação. Nós podemos olhar para a história do povo de Israel de uma forma geral, ou até mesmo
dos personagens da história que marcaram a história de Israel, e nós vamos perceber uma coisa, que todos eles chegaram onde chegaram, que aquela nação superou as adversidades que surgiram durante a sua jornada, porque a mão de Deus estava sobre eles, porque o poder de Deus estava conduzindo não apenas eles internamente, mas todos os fatos externos que estavam além dos limites de Israel. Deus estava fazendo com que convergisse para que aquela nação caminhasse conforme a vontade de Deus. Nós podemos ver isso, que Deus tinha o controle de todas as coisas, mas nós podemos ver que Deus governa sobre tudo e sobre todos, quando nós olhamos para a figura, para a pessoa do rei, o qual Davi era apenas uma tipologia do rei Jesus. Esse homem, desde o seu nascimento, ele já demonstrava que todas as coisas estavam convergindo para que ele proclamasse de uma forma muito clara e muito evidente quem é o Deus que governa. Os seus 3 anos de ministério, ele demonstrou de uma forma muito clara que todas as coisas estavam debaixo da sua autoridade. Não havia ninguém que questionasse, poderia até questionar, mas que não se submetesse à voz da sua autoridade. Quando nós olhamos para os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam com muita propriedade a autoridade, o governo de Deus, que Deus exercia por meio do seu Filho. Como os anjos maus, como as legiões de demônios se submetiam à sua voz, como as enfermidades se submetiam à sua voz, como as doenças se submetiam, até aquelas doenças que na época as pessoas tinham até medo de chegar perto, como a lepra, mas bastava um toque dele para que a pessoa fosse curada. A cegueira, a morte, até a própria morte se submetia às ordens de Jesus, porque tudo e todos, até o próprio Império Romano da época, estava submetido ao governo de Cristo. Nada, absolutamente nada fugia ao seu governo. Quando nós olhamos para o momento em que Cristo Jesus estava sobre Pôncio Pilatos, ele até quis lavar suas mãos. Não sabia ele que estava também se comprometendo com aquele que é rei e que governa sobre tudo e sobre todos. É ele quem governa. Ele é quem governa sobre a igreja. Ele é quem governa sobre a minha vida. Ele é quem governa sobre a tua vida. Ele é quem governa sobre todo o universo. Não há nada nesse mundo que esteja à parte do seu governo. Todas as coisas ele criou para governar sobre ela, e que através do seu governo o mundo conheça que há um Deus soberano que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas com o poder da sua mão e que governa sobre todas elas. Esse é o argumento, essa é a teoria que o salmista usa nos versículos 1 e 2. O Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Olha, irmão, se nós compreender a extensão do governo de Deus sobre a nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida, no mínimo, vai nos livrar de um grande mal, o mal da ansiedade, que tem afetado tantas pessoas, que tem evoluído até tornar-se depressão, pânico, coisa dessa natureza. Porque se nós entendêssemos, se nós de fato confiássemos que a nossa vida ela é regida pelas mãos do soberano Criador, aquele que cuida das aves, sem que elas alimentem as aves, sem que elas produzam nada, que veste as ervas do campo, melhor do que o rei Salomão se vestiu na sua glória, nós seríamos uma geração cuja ansiedade não nos afetaria tanto como tem nos afetado. Segunda coisa que o salmista vai mostrar dos versículos 3 até o versículo 6,
é a natureza desse governo que Deus exerce. Natureza redentiva. E ele começa fazendo uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Os olhares do salmista agora se viram para o povo, se viram para nós. Evidentemente que na época se voltava para as pessoas que daquela geração que morava lá no reino de Israel. Ele faz essa pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? De certa forma, isso nos conduz a olhar para a nossa vida, a fazer uma avaliação de quem nós somos, se de fato nós temos essa condição de subir ao Monte Santo do Senhor. Quando a gente fala em subir ao Monte Santo do Senhor, não tem como eu não me lembrar do pastor Clébio, pastor lá da nossa igreja, que ele sempre está tocando nesse ponto, quando o pessoal saiu lá do Egito e Moisés subiu do monte e a presença de Deus estava ali no monte, e o monte ele tremia, ele fumegava, eram relâmpagos. E quem vai? Aí o povo: Moisés, tu vai, porque a gente não vai, o povo tudo amedrontado, porque o povo tinha medo de subir ao monte. O salmista aqui está levando o povo a fazer uma reflexão a respeito da sua vida, e lá na segunda pergunta ele acrescenta: quem há de permanecer no seu santo lugar? O lugar é santo. O lugar que o salmista está falando aqui, quem subirá ao monte do Senhor, é um lugar santo. Quem tem essas prerrogativas? Veja que o foco dele está voltado para o povo. Quem de vocês tem essa prerrogativa de entrar no santo lugar? Aí ele vai expor agora no versículo 4 algumas condições: o que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que é limpo de mãos. Eu estava vendo uma pregação que falava sobre essa questão limpo de mãos. Talvez se fizesse essa pergunta aqui a nós: não, o que é limpo de mãos? Não, minha mão são limpas, não são tão, mas no fim não assassinei ninguém, então minhas mãos são limpas. Aí ele prossegue: que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem poderia preencher esses requisitos aqui? Quem, por si mesmo, pelaquilo que é, pela sua vida, pelas coisas que passam na sua mente e no seu coração, poderia dizer: eu me garanto que vou subir o monte do Senhor, subir a esse local santo? É um padrão muito elevado. Ele não apenas olha para o povo, mas ele também aponta o padrão de Deus, as exigências de Deus, a santidade que Deus exige para que nós possamos adentrar na sua presença, para que nós possamos usufruir do seu favor e da sua bondade. É um padrão extremamente elevado. Se nós olharmos para a lei do Senhor, que revela o caráter de Deus, a santidade de Deus, quando o profeta Isaías ele contemplou a presença santa e gloriosa de Deus, e olha o profeta Isaías, se nós comparássemos com a nossa vida, esse homem é um santo. Ele caiu: ai de mim que sou pecador. Mas à medida que ele faz essa pergunta, é porque há uma possibilidade. Quando ele faz essa pergunta: quem subirá ao Monte Santo? Não é porque há uma possibilidade. E ele vai lá tratando essa possibilidade a partir do versículo 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O que é isso? Redenção. Redenção.
O salmista começa a olhar para o governo de Deus e ele começa a observar que o governo de Deus é um governo de natureza redentiva, porque é Deus quem redime o seu povo, é Deus quem propicia os meios para que o seu povo possa adentrar na sua presença e a partir daí usufruir dos benefícios que provém da justiça de Deus. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Jacó, ele até fala de um homem chamado Jacó aqui, que foi um homem que recebeu a promessa de Deus de caminhar com Deus. Mas só que esse homem era um homem de uma vida meio que era conhecido como um trapaceiro. Mas Deus redimiu a sua vida. Deus o redimiu. E é isso que o salmista ele observa nesse governo de Deus, que o governo de Deus é um governo de natureza redentiva, e ele pôde observar isso muito bem desde o momento que ele começou a reinar sobre Israel. Ele de imediato, assim que ele foi ungido para ser rei, ele não foi coroado de imediatamente, muito pelo contrário, ele foi perseguido e ele teve que fugir. E tentaram tirar a vida dele, ele teve que se esconder em cavernas, ele teve que se passar até por louco para não morrer. E quando ele fugiu, acompanhou ele um grupo de pessoas, foram os seus primeiros súditos. As primeiras pessoas que acompanharam o rei Davi, era curioso as pessoas que acompanharam ele, eram pessoas que a sua situação não era muito boa, não, eram pessoas que estavam sendo escravizadas, venderam, passaram por N situações, tiveram que vender as suas propriedades e agora estavam trabalhando como escravos, não tinham direito a absolutamente nada. E eles observaram que Davi se identificava com eles. O sofrimento, as lutas que Davi estava passando durante toda a sua perseguição, era algo que identificava a luta de Davi com a luta que ele passava como escravo. Eram pessoas que estavam passando por aperto. Era um grupo de pessoas que eram pessoas que estavam passando por aperto sério. E o aperto que ele fala lá nas escrituras é um aperto semelhante ao aperto que as pessoas que são citadas lá no livro de Deuteronômio passavam quando infringiam a lei e agora estavam debaixo da maldição da lei. Um terceiro grupo de pessoas que também seguiam o rei Davi eram pessoas que, diz a Bíblia, as escrituras sagradas, que eram pessoas amarguradas de espíritos. Eram pessoas que não tinham mais esperança, que olhavam para a situação do reino, da forma como a nação estava caminhando, e eles perderam as esperanças, tornaram-se amargurados de espírito, e todas essas pessoas, quando olhavam para Davi, eles entendiam, eles viam que a luta que Davi estava enfrentando era semelhante, e se identificava com a luta que eles estavam passando. E Davi entendeu perfeitamente que a natureza do seu governo, a forma como ele deveria governar aquelas pessoas, conduzir a vida daquelas pessoas, era redimindo aquelas pessoas, era trazendo de volta a dignidade daquelas pessoas, porque o que aquelas pessoas necessitavam era de redenção. E não só elas, aqueles que seguiram a Davi, mas todo o reino de Israel estava afundado numa profunda crise espiritual, moral, econômica e social. E Davi começou a entender que a natureza do seu governo era redimir, era trazer aquele povo de volta para Deus, porque eles haviam se afastado de Deus. O rei que antecedeu Davi, um homem chamado Saul, era um homem que fazia as coisas conforme o seu coração. Era um homem que havia no seu coração uma rebeldia contra a vontade de Deus, de forma tal que ele conduziu o povo para a situação caótica em que a sua nação se encontrava. Então Davi começou a aprender que à medida que ele fosse governar sobre aquela nação, o seu papel era conduzir aquele povo para um caminho de redenção, de voltar atrás, de se voltar para o seu Deus. Esse era o desafio que ele tinha. Que desafio, né? Que desafio. A gente faz parte de uma nação que a crise econômica tem varrido os nossos lares, a nossa sociedade de uma forma geral. E como é difícil. Como tem sido difícil o país ressurgir diante dessa crise econômica. Agora imagine alguém assumir o
poder com a missão de conduzir o povo de volta para os caminhos do Senhor. Trazer o povo de volta para Deus. É bom que a gente perceba, ele diz assim, quando ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Não era um povo de uma natureza branda, era um povo rebelde contra a vontade de Deus. Essa era a missão do rei Davi, trazer esse povo de volta para Deus. É curioso que o rei Davi, ele tinha noção dessa missão que Deus deu a ele, de trazer o povo de volta. Mas se nós prestarmos bem atenção à forma como ele trata o Salmo de número 22, quando ele começa a fazer as lamentações, o sofrimento, qualquer um vai perceber que diz Davi, ele não passou, não há nenhum registro na vida do rei Davi que possa fundamentar tamanho sofrimento que ele estava passando. A forma como ele apresenta no Salmo 23, a segurança como que ele apresenta, a forma como o pastor conduz a sua ovelha, mesmo Davi sendo um exímio político, um homem hábil com as palavras, mesmo ele sendo um homem de guerra, ele não poderia garantir aquilo que ele fala no Salmo de número 23. Evidentemente que o salmista, ele sabia que o Deus que ele cria era um Deus que governava sobre o seu povo. Ele sabia que o Deus que ele estava, a fé que ele estava proclamando, era a respeito de um Deus cujo seu governo era da natureza redentiva. Mas ele sabia que essa redenção não vinha pelas suas mãos, vinha pelas mãos do Messias prometido. Era ele com quem o salmista depositava a sua confiança. A natureza redentiva do nosso Deus nós podemos ver sim, de uma forma geral, na história do povo de Deus, porque sempre Deus está conduzindo o seu povo de volta, trazendo o povo de volta. Foi assim que ele fez com Jacó, trouxe Jacó de volta da casa de Labão. Foi assim que ele fez com Abraão, tirou Abraão da casa dos seus pais e trouxe de volta para a sua presença. Foi assim que ele fez com o seu povo lá no Egito, tirou o povo do Egito e trouxe de volta para a terra que ele havia prometido. Foi assim com o cativeiro babilônico, foi assim no período dos juízes. Todas as escrituras sagradas nós vemos que Deus está governando sobre o seu povo de forma a que o povo entenda que esse governo ele é de natureza redentiva, ele tem o objetivo e o propósito de redimir o seu povo. E nós vamos ver isso de uma forma muito clara e objetiva quando nós olhamos para o nosso verdadeiro Rei, Cristo Jesus. O seu ministério foi um ministério redentivo. Todos os milagres que Jesus operava, segundo o evangelista João, eram sinais do maior milagre que ele haveria de operar na cruz do Calvário, quando ele derramou a sua vida em favor de pecadores para nos redimir, para nos livrar das garras do pecado. Quando ele chegou lá no seu primeiro milagre em Caná da Galileia, naquele casamento, ele transformou a água em vinho. Ele já estava mostrando um sinal do seu sangue que haveria de ser derramado lá naquela cruz do Calvário. E o evangelista João, ele não chama os milagres de milagres, ele chama milagres de sinais, porque era algo que apontava para um objetivo maior, um objetivo redentivo. Mesmo que o transformar algo em vinho, redimiu aquela cerimônia de casamento que estava fadada à tristeza, redimiu porque trouxe alegria, trouxe satisfação. Na verdade, havia um propósito maior. Cada milagre, cada intervenção de Cristo Jesus era algo de natureza redentiva, para mostrar para o homem que o seu maior mal é o pecado, que o aprisiona, que o escraviza, que torna o amargurado de espírito sem esperança, e ele precisa urgentemente ser redimido, e apenas por meio do governo redentor de Deus revelado na pessoa e obra de Cristo Jesus que nós podemos ter os nossos pecados perdoados.
podemos ser redimidos. Nenhuma outra forma nós podemos ser redimidos, a não ser por meio do sangue de Jesus. A história da redenção, ela é tão firme na cabeça do salmista. Alguns estudiosos entendem que o momento que o salmista escreveu o relato do capítulo 24 foi o momento em que a Arca da Aliança ela estava sendo trazida de volta para Jerusalém. Foi um momento marcante. A luz dessa aula semana passada na Escola Bíblica Dominical a respeito desse momento tão marcante que significava o ápice do favor de Deus sobre o seu povo. Quando o rei Davi assumiu o governo lá de Israel, Deus já começou a conceder alguns favores. Eles obtiveram algumas vitórias, recuperaram Jerusalém da mão dos jebuseus. Os filisteus investiram contra eles e ele derrotou em 2 etapas todo o exército dos filisteus, mas ainda faltava algo: trazer a Arca da Aliança. E esse momento foi um momento difícil, porque a Arca da Aliança representava a presença gloriosa de Deus no meio deles. Eles entendiam que se a Arca da Aliança estivesse no meio deles, a presença gloriosa de Deus, que garantiria, ou que garantia a provisão de Deus, que garantia o sustento, que garantia paz para Jerusalém, era garantida através da presença gloriosa daquela arca, simbolizada naquela arca. Mas Davi teve que aprender que aquela arca ali era um símbolo da presença gloriosa de Deus, porque a presença gloriosa de Deus, ela se dá por meio da presença do seu Filho, que encarnou, que viveu, que demonstrou, que proclamou de uma forma completa para nós a glória de Deus. A glória de Deus nós temos por meio da presença gloriosa de Cristo Jesus na nossa vida. Irmãos, isso traz uma grande responsabilidade para todos nós. Traz uma grande responsabilidade quando nós pensamos nesse governo redentivo de Deus e quem é que nos garante a presença gloriosa de Cristo, de Deus na nossa vida, e nós entendemos que essa presença se dá por meio de Cristo Jesus. Começar do nosso culto. O nosso culto ele tem que ser cristocêntrico. A presença gloriosa de Cristo deve ser evidente em cada momento da liturgia, passando pelas músicas, pelas orações, pela pregação. Tudo que envolve o culto, ele deve ser cristocêntrico. Mas não apenas o culto, a nossa vida também ela deve ser cristocêntrica. A nossa família ela deve girar em torno de Cristo. O nosso trabalho, os nossos alvos, os nossos objetivos, eles devem girar em torno de Cristo, porque só Cristo representa a presença gloriosa de Deus na nossa vida. Qualquer área da nossa vida que nós excluirmos Cristo, nós estamos negando ou rejeitando a presença gloriosa de Deus na nossa vida. É Ele quem sustenta o nosso casamento de forma redentiva. É a presença de Deus que nos torna aceitável ao nosso cônjuge. Por fim, versículos 7, 8, 9 e 10. O salmista apresenta uma filosofia desse governo. Governa sobre tudo, de natureza redentiva, triunfante para ser celebrado. O pastor Robson Grangeiro, quando ele esteve na nossa igreja, foi o ano passado, ele pregou em cima desse texto. E ele, relatando sobre esses versículos, do 7 ao 10, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele trouxe uma interpretação de que o que acontece aqui nesse momento era algo que acontecia naqueles períodos das batalhas, quando o exército vitorioso voltava da batalha, e aquelas cidades eram muito fortificadas com seus muros e portões,
e o rei que ia à frente do seu exército se apresentava diante dos portais e a porta se levantava e o rei vencedor entrava e ali havia um momento de festa com os despojos da guerra, com os vencidos que entravam. Era um cortejo de celebração pela vitória alcançada. E é isso que o salmista tem em mente aqui a respeito quando ele está falando do governo de Deus. É um governo que triunfou, triunfante, vencedor. É um governo cujo rei, ele vai à frente, e aqui é chamado de o rei da glória. Evidentemente que o rei Davi, ele pôde viver muitos momentos como esse, marcantes, onde ele saía para combater exércitos inimigos, onde ele voltava para Jerusalém, e ali as portas de Jerusalém eram abertas, e ele adentrava com o exército vencedor e com os despojos de guerras para repartir por entre o povo. E aquilo era um momento marcante na vida do povo. Aquele triunfo que o rei conseguiu, ele não servia para o rei, mas servia para o povo, porque era aquela vitória, aquelas vitórias que o rei Davi conseguia, que trazia paz para aquela nação. Se ele fosse derrotado, aquela nação ia pagar o preço da derrota. Porém, a vitória, o triunfo que ele alcançou, ele servia para trazer paz, segurança, provisão para aquele povo que estava sendo governado por aquele rei. A vitória do rei simbolizava a vitória do povo. A vitória do rei era transferida em benefícios para o povo. Essa é a ideia que o Salmo traz aqui a partir do versículo 7. Um rei que saiu para a batalha, um rei que combateu, por isso que ele diz o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, um rei que lutou, um rei que pelejou, um rei que venceu e um rei que apresentou aquela vitória para trazer benefícios para o seu povo. Essa é a tônica aqui que o salmista, portanto, o salmista ele introduz aqui um reino triunfante, vitorioso, e para ser celebrado. Davi, ele foi um rei que nenhum rei venceu batalhas como o rei Davi, um rei triunfante. E não era porque ele era mais poderoso do que os outros exércitos, não, é porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Ele aprendeu isso. Todas as vitórias que ele conquistou é porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. E quando a bênção do Senhor, quando a mão do Senhor está sobre a vida de alguém, pode ter certeza de que ele não será derrotado nem abatido. Vai enfrentar lutas, porém abatido jamais. Vai passar por dificuldades, porém vencido jamais, por causa da mão do Senhor que está sobre a vida dele. Por isso que nós precisamos tanto da presença gloriosa de Deus na nossa vida e na nossa casa. E o rei Davi, ele presenciou de uma forma muito intensa isso. Você sabe o que era que ele fazia? Ele celebrava. Aquela vitória trazia tanta satisfação para o povo, que a forma deles responder, aquela forma de governo, as vitórias que o rei conquistava para o povo, era celebrar. O nosso rei Jesus, é a respeito desse rei que Davi está falando, do rei Jesus, aquele que deixou a sua glória, aquele que se identificou por nós, aquele que enfrentou os adversários que nós não poderíamos enfrentar, porque são todos eles muito mais fortes do que nós, mas ele venceu tudo ele. Esse salmo também é conhecido como o Salmo da Ascensão, porque ele reflete a volta de um rei que abandonou o seu palácio, que tornou-se um como nós, que lutou as nossas lutas
que derrotou os nossos adversários e foi recebido na eternidade como um rei vencedor. E toda essa vitória foi transferida em benefício e bênção para o seu povo. É um rei triunfante. E por isso que nós celebramos. Da mesma forma como Davi celebrava, se você prestar atenção à história do povo de Deus, é um povo que vivia sempre parando o intervalo das suas atividades para celebrar. O povo de Deus nunca foi um povo triste. Olha para as festas que eles faziam. Eram festas que duravam 7 dias. Eram festas que eles percorriam uma caminhada de longas, árduas e difíceis, mas porque lá eles iriam passar momentos de intensa alegria. Quando nós paramos durante 7 dias e a cada primeiro dia da semana nós nos encontramos aqui, é um momento de alegria para celebrar aquele que venceu, aquele que governa, aquele que nos redimiu, aquele que nos levou para junto do Pai, aquele que derrotou os inimigos que nós não poderíamos derrotar, para que nós estivéssemos aqui celebrando a vitória do Cordeiro, como foi lido aqui lá em Apocalipse. A vitória do Cristo que reina, que criou todas as coisas, que estabeleceu, que fundou todas as coisas, a história de um Cristo que nos redimiu, a história de um rei que com sua vida nos comprou para Deus. É por isso que nós devemos celebrar, devemos nos alegrar na presença de Deus. Não é com tristeza. Às vezes a gente fala com isso como se fosse com tristeza. Tristeza foi o que Cristo passou, mas nem o Cristo, quando estava passando por todas essas lutas, ele não passou com tristeza, ele passou com alegria, porque ele viu o resultado do seu trabalho. E nós que somos o resultado do seu trabalho, que diremos nós? Que daremos nós por tanto benefício que esse Deus tem feito por nós? Beberemos o cálice da salvação, nos reuniremos para louvor e glória do seu nome, nos alegraremos na sua presença, cantaremos louvores ao seu nome, porque ele é vencedor, ele venceu, ele adentrou dos portais eternos, ele adentrou e o seu povo, para abrir espaço para que o seu povo vá atrás dele.